Bom dia, texto apócrifo de Tiago, parte 3. Jesus falando aos discípulos se refere da seguinte forma: aos detentores do conhecimento e aos manipuladores da informação. Ó seus infelizes, ó seus fingidores da verdade, ó seus falsificadores da sabedoria, ó seus pecadores contra o Espírito, vocês ainda conseguem dormir? Quando cabia a vocês ficar acordados em primeiro lugar, para que o reino do céu possa recebê-los? Verdadeiramente eu digo a vocês, tivesse eu sido enviado para aqueles que me ouvem, e tivesse eu falado com eles, eu nunca teria descido à terra. Assim, portanto, estejam envergonhados por essas coisas. Jesus é categórico em afirmar que os detentores e manipuladores da informação são falsificadores da sabedoria e que pecam contra o Espírito. Ou seja, aqueles que exploram a fé, iludindo o povo, estão, na verdade, dificultando a evolução espiritual de seus seguidores, como a deles também, e que devem se sentir envergonhados com suas atitudes. E que esses falsificadores da sabedoria ainda ousam em afirmar que iriam para o reino dos céus. Esses deveriam ser os primeiros a praticar os seus ensinamentos e não manipulá-los para os seus interesses. Jesus também diz que se aqueles que tinham conhecimento os tivesse ensinado verdadeiramente, ele, Jesus, não teria vindo para a terra. Vamos fazer um paralelo com os dias atuais. Primeiro, procurar entender o motivo dos mais de 100 textos apócrifos não serem incluídos na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A própria definição da palavra apócrifo, que vem do grego, significa o que é mantido em segredo. Aqueles que não são aceitos, ou melhor, aqueles que não aceitam os textos apócrifos, dizem que esses não foram inspirados por Deus. Todavia, os consideram como fontes documentais da história, da cultura e da religião judaica, enquanto os textos aceitos, denominados canônicos, foram impostos aos fiéis entre os anos de 1545 e 1063, no Concílio de Trento. Dizem os impositores que esses textos foram inspirados por Deus, ou seja, os textos canônicos. Não são esses impositores os falsificadores da sabedoria que Jesus se referiu? Em segundo lugar, os ditos líderes religiosos contemporâneos continuam detendo e manipulando os conhecimentos, com consequências mais desastrosas que da época de Jesus. Jesus diz: ai daqueles que necessitam de um defensor, ai daqueles que ficam na necessidade da graça. Abençoados serão aqueles que se manifestaram e obtiveram graça para si mesmos. Quando Jesus diz para termos iniciativa própria, está valorizando nossa autoestima e que ao caminharmos no bem com as nossas próprias pernas, alcançamos as graças que necessitamos sem a ajuda de intermediários. Jesus diz que sem a alma o corpo não passa pelas experiências e sem o corpo a alma não evolui. Nossas experiências nas várias moradas da casa do Pai, através do corpo físico, é fundamental para a evolução do espírito, pois cada mundo tem seus valores, os quais entendemos por morais. A cada etapa evolutiva conquistada, migramos espiritualmente para outros mundos. Jesus diz: aqueles que valorizam os bens materiais, esquecendo o despertar espiritual, não se libertarão da terra e não irão para o quarto céu. O quarto céu é uma parte do cosmos, onde se encontram planetas mais evoluídos que a Terra. Jesus, ao perceber que os discípulos ficavam angustiados com suas palavras, lhes diz, para que olhassem para dentro deles mesmos e percebessem suas potencialidades. Assim, os discípulos teriam maior facilidade de passar seus conhecimentos para os demais. Como as espigas de trigo que brotam no campo,
preenchendo os espaços vazios. Esses espaços vazios são as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas ignorâncias, as nossas intolerâncias. Jesus diz aos discípulos para tornarem-se como aqueles que não são da terra, para que possamos ser como aqueles que não são da terra. Jesus está sempre lembrando a importância de praticarmos os seus ensinamentos para nos tornarmos iguais aos seres adâmicos mais evoluídos que não são da terra. Nós, seres adâmicos do planeta Terra, devemos despertar nossas potencialidades no caminho do bem, facilitando nossa reeducação transcendental pelos seres adâmicos que não são da Terra e que estão aqui para nos ajudar. Assim, conquistaremos nossa saída da Terra, indo para mundos mais evoluídos. Até a próxima.